pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cavoque. O Entre Nós está mais uma vez aqui com vocês às terças-feiras, sempre tentando trazer um tema relevante, aquilo que a gente acha ou considera que as pessoas vão se interessar. E hoje a gente traz aqui a Lu Cordeiro, ela que é influencer, que é consultora de imagem, que é empresária e, pelo que eu sei, não para por aí. Então a gente trouxe aqui para vocês hoje na tentativa de tirar as dúvidas, de trazer mais informação, o que é bonito, o que não é. Lu, dê suas boas-vindas aí aos nossos ouvintes. Seja bem-vinda à Cavoque também. Muito obrigada. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. E nós já nos conhecemos aqui, né? Um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. E estamos aí, eu adoro falar de moda, de imagem, de consultoria, então acho que o papo vai ser bem interessante, bem legal. Eu imagino. A Lu, ela é uma simpatia por natureza. E eu dizia para ela no início, Lu, vamos perguntar o seguinte, até uma coisa que eu imagino que seja, mas não tenho certeza. O que faz uma consultora de imagem? O que a consultora de imagem precisa observar? Até que ponto ela pode influenciar na decisão, na imagem, no que a pessoa veste, no comportamento? Como é que é isso para você? Bom, na verdade, a consultoria de imagem é um estudo que a gente faz. Muitas vezes a gente, no dia a dia, naquela correria, a gente não se conhece, não sabe muito bem os nossos gostos, não sabe definir. E às vezes a gente quer estar numa posição e passar uma imagem que a gente não sabe muito bem por onde ir. E a consultoria de imagem faz justamente isso, ela dá um norte, passa a você se enxergar melhor, né? Saber de fato qual é o meu estilo, qual é o meu biotipo, porque olhar para o seu corpo e ver o seu corpo de uma maneira mais real muitas vezes, porque às vezes a gente só se acha gorda, né? A mulher sempre tem que perder uns quilinhos, se acha ou tá gorda demais ou tá magra demais. A gente tem um conceito e muitas vezes um preconceito em relação ao nosso corpo. E a consultoria te dá um norte em relação a isso, tanto no seu corpo, diz qual é o seu biotipo, se você é um triângulo invertido, ou se você é uma pera, tudo isso a gente estuda. Então é um estudo bem vasto sobre o biotipo e o seu estilo. E aí normalmente nós temos dois estilos. A mulher que é clássica, ela nunca é só clássica, ela tem uma pitada às vezes de moderno, do contemporâneo, né? Aquela que é fashionista, nem sempre ela também é só fashionista, ela é muitas vezes esportiva também, e a consultoria te ajuda a identificar tudo isso e fazer você saber praticar isso para o seu objetivo final, que muitas vezes é um trabalho, né? A mulher, nossa, eu tô num cargo agora onde eu quero me portar de maneira mais elegante, ou então eu tô com uma galera muito fashion na faculdade e eu quero me igualar um pouquinho ali no estilo mais despojado. Então a consultoria te ensina tudo isso e de uma maneira leve, o que é melhor. Tem situações na vida da gente, profissionais, pessoais mesmo, que de cara você faz com que as pessoas criem um certo conceito seu. Sim. Eu fui professora de oratória em várias faculdades e do curso de Direito, e muitas das vezes eu dizia para os alunos o seguinte, mesmo que a gente não queira, quando se olha para uma pessoa, você faz um juízo de valor dela. Com certeza. Né? E eu sempre dava esse exemplo. Então, se você tem um problema, e o seu problema é jurídico, você precisa procurar um advogado. Lógico que quando você leva o seu problema para um advogado, ele é o mais importante que tem. Exatamente. Não importa se o advogado tenha outras em que o valor da causa seja imensamente maior que a sua. Isso. O seu é importante.
E daí você entra numa antessala onde tem 2 portas abertas e você olha, tem um advogado ali relaxado, onde a camisa tá aberta, você vê tatuagem no corpo, você vê um mau cuidado nas unhas e tudo mais. Você olha para outra e você vê o outro todo engomadinho, arrumadinho, de gravata, cabelo arrumado e tal. Você vai escolher quem? Exatamente. Para entregar o seu problema, que é bem grande para você. Isso. Então, de qualquer forma, o que se vê, ele traz um juízo de valor consigo. Embora, às vezes, a gente tende também a dizer, puxa, eu errei, né? Eu sim. fiz um juízo de valor e nem era desse jeito. Exato. Querendo ou não, isso existe mesmo? É assim? Existe, e é justamente por isso que a consultoria de imagem, ela importa nesse momento, sabe? Para nos ajudar a se portar da maneira com que a gente precisa. E o que a gente almeja. Então, é óbvio que a imagem, muitas vezes, em muitos cargos, em muitas posições, em muitos momentos da nossa vida, ela importa. A imagem importa tanto para você definir o advogado que você vai contratar, né? A apresentadora que vai estar no lugar aqui, uma modelo. Então, muitas vezes, essa imagem é importante porque ela passa credibilidade, né? Então, nesses últimos anos, a consultoria de imagem vem crescendo demais, a gente vê cada vez mais pessoas. Antigamente era uma coisa mais para poucas pessoas, né? Hoje em dia não, ela se popularizou, vamos dizer assim, e com a internet a gente consegue achar esses serviços cada vez mais acessíveis a todo mundo. Partindo de tudo que a gente conversou, o que a gente pode dizer, o que deixa uma mulher chique, por exemplo? É o número de peças que ela tem em casa, é o quanto ela pode gastar no seu guarda-roupa, ou não. Ou é justamente esse conjunto do que ela vai escolher para deixar aquilo que visualmente é legal de se ver. Olha, é importante falar que não adianta você estar super alinhada de grife, toda arrumada aí no salto, se você não tiver postura. Não, então a questão é aquela coisa clichê, mas é básico, a questão da educação te leva muito mais a ser uma pessoa elegante e chique do que propriamente o que você veste. Mas a gente dá sempre uma ajudinha. Então a pessoa chique, a pessoa elegante, a mulher que tenha uma imagem, que queira passar uma imagem de elegância, ela não necessariamente precisa de roupas caras e nem tá toda grifada, muito pelo contrário, quanto mais, às vezes é muito mais a questão da descrição do que propriamente do que ela tem de valor em dinheiro, que eu falo, sabe? Mas a gente consegue facilmente vestir uma mulher super elegante comprando peças baratinhas em lojas de departamento. Eu já fiz algumas matérias assim, de ir lá no centro com R$100 e ter que montar um look pro Natal, por exemplo. E dá pra gente se vestir elegante gastando pouco também. Então não tem muito a ver com dinheiro, é mais com o que você escolhe e, óbvio, tem um conjunto que é o comportamento. Que é extremamente importante. Que aí é uma relação muito subjetiva, porque total. É dela, né? Da pessoa. Exatamente. Lu, partindo disso, como é que você, que trabalha nesse ramo, como é que você lida com tendências de moda, por exemplo, que nem sempre obedecem à modelagem do corpo feminino, e principalmente para as brasileiras, das quais eu faço parte. Nós. Né? Que normalmente tem um bumbum grande. Sim. E tal. Quando você opta por comprar roupas em lojas que elas exportam as suas peças, elas têm um modelo que é um padrão internacional. Normalmente o europeu, inclusive. Que nem sempre ficam bem nas brasileiras. Exato. Isso é real? Isso existe? Isso traz algum transtorno para quem trabalha no meio? Olha, bom, eu não sei se a gente pode falar de marca aqui, mas tem uma que eu adoro, que é a Zara,
que é internacional e é uma marca europeia, ela faz realmente, a modelagem dela é feita para mulher europeia. Mas, engraçado, quando a Zara veio aqui, aí eu falo como influenciadora, como blogueira, eles chamaram algumas influenciadoras para vir aqui conversar um pouco, falar sobre a marca. E uma das coisas que eles pontuaram que eu achei muito interessante é que eles fazem 40%, cerca de 40% da produção deles é brasileira, justamente para conseguir adequar ao nosso biotipo. Porque realmente era bem provável que eles deviam deixar de vender muitas peças, porque realmente calça, a europeia ela tem menos quadril que nós, menos bumbum que nós, as americanas têm muito mais seios que nós, né? Então a gente tem um padrão de corpo que é diferente do padrão europeu. E essas grandes marcas precisam se adequar. Então, eu acho muito interessante que quando vem uma marca de fora e tenta se adequar ao público, né, ao mercado. E aí, assim, enquanto empresária, eu já falo que as marcas que eu procuro trabalhar localmente são marcas brasileiras que já priorizam mais o nosso padrão. Em compensação, nós amazonenses temos algumas peculiaridades que são diferentes da sulista, por exemplo, né? A gente tem o quadril maior do que o delas, nós somos mais corpudas, então eu sempre puxo um pouco a sardinha para o nosso lado, que às vezes fazem um tamanho 42, mas que é um tamanho 42 muito pequeno, né? Que vai vestir a nossa mulher 40, que é um M, não é um G, que deveria ser um 42. Então, como a gente não tem uma regulamentação dos tamanhos aqui no Brasil, isso também causa uma certa dificuldade. Então, para quem trabalha com roupa, tanto para quem trabalha com roupa, quanto para quem compra roupa, é uma dificuldade eterna. Um dia eu imagino que a gente vai vencer isso. E eu fico imaginando, porque a gente sabe que agora o comércio online ele ficou muito, muito maior. Muito. A pandemia, então, fez com que o mundo não tivesse mais esses muros e a gente teve que procurar outras alternativas. Isso. E isso que a gente está falando é muito comum quando a gente busca alternativas de sites ou de compras fora. Isso. Porque você tem lá uma modelagem, é 42, mas você não sabe, na verdade, o que vai chegar. Exato. Né? Ainda é uma compra bem difícil do que você vai receber. Isso. Agora, Lu, a gente está falando sempre de mulheres e a preocupação com mulheres. Como é que tá os homens nesse mercado? Porque eu sempre ouço falar que esse mercado tem crescido muito Demais. para o público masculino. Demais. Os homens também procuram a Lu? Procuram. Hoje em dia o homem tá muito mais vaidoso, né? Totalmente diferente. Eu vejo isso em casa, né? Que eu tenho 2 filhos já, um adulto, um adolescente, o próprio marido. Aos poucos ele já, desde da parte de passar um cremezinho, da parte de querer um botoxzinho, quando chega uma certa idade, eles estão muito mais cuidadosos. E também muito mais vaidosos com a parte da vestimenta. Que o homem normalmente era muito prático, só queria saber de colocar uma camiseta, uma calça e tava tudo certo. Hoje em dia não, ele já se preocupa mais com a imagem. Isso a gente vem numa crescente aí e também existe consultoria de imagem para homem e eu acho muito, muito bacana assim que eles estão mais integrados nisso. E o legal é que na maioria das vezes isso também vem sendo incentivado pela própria esposa. Com certeza. Né? A própria esposa às vezes cobra, olha, tá na hora. Inclusive tem gente ali na técnica, Lu, Sim. que tá fazendo Precisa, viu? Colocar um botoxzinho, se arrumar um pouquinho. Quando a Lu sair daqui, ela vai distribuir o cartão dela. Que é pra técnica ver se passa lá. Lu, continuando o que a gente vinha dizendo, seguindo então o que você fala ou a sua política, vamos dizer assim, de trabalho, a gente pode dizer que a simplicidade ela faz parte de um bom guarda-roupa, um guarda-roupa de uma pessoa elegante, de uma pessoa chique, de uma mulher empoderada, por exemplo?
Total. Tem alguns itens que a gente costuma falar na internet, principalmente, toda mulher precisa ter. Uma boa camisa branca. A minha já tem um detalhezinho, mas de repente uma boa camisa branca que seja de uma modelagem tradicional, vamos dizer, um jeans com bom corte, uma sapatilha. Tem alguns itens que você não precisa ter nada muito, não precisa ter um jeans todo bordado, você não precisa ter um jeans todo trabalhado, de uma lavagem muito diferente. Você tendo peças básicas, você consegue ter um guarda-roupa eficiente e chique também. Muitas vezes são peças simples que você precisa, mas tudo depende do seu estilo. Não adianta eu falar para você ter uma camisa branca básica se você não curte camisa, se aquilo ali não é o teu estilo. Então, às vezes você gosta de um terninho ou prefere algo mais esportivo, daquela mulher que gosta mais de malha, que são as mulheres que têm uma pegada mais esportiva, gostam do tênis. Então, tudo a gente precisa adequar de acordo com a realidade de cada mulher e com o estilo de vida, né? Quando a gente faz a consultoria de imagem, a gente preza muito por olhar o estilo de vida que aquela mulher leva. Bom, você acorda, você faz o quê? Eu vou pra academia, depois eu vou de lá, eu já vou direto trabalhar. Você trabalha num ambiente descontraído ou você trabalha num escritório, você trabalha em algo que você precisa colocar um salto. Então, tudo isso a gente analisa e avalia na hora de montar a consultoria, na hora de fazer a consultoria. Eu achei interessante falar que normalmente na consultoria a gente faz um dossiê da cliente que a gente entrega no final do trabalho, super completo, e a gente faz uma cápsula de um guarda-roupa onde ela consegue ter mais ou menos, a gente seleciona 40 peças onde ela pode combinar essas peças entre si. E isso é muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente compra um monte de roupa, a gente olha, gostei dessa estampa, vou levar. Aí fica ali com a etiqueta no armário, com aquela peça lá guardada, e aí não sabe com o que combinar. Porque aí, de novo, ela vai numa loja e fala, gostei dessa calça, vou levar. Mas a calça não combina com a blusa que ela comprou, e aí ela não sabe como combinar, e ela acabou consumindo aquilo e não consegue utilizar aquilo no seu dia a dia, né? Então, a consultora, ela vai, olha o que você tem, ela tira algumas coisas que não fazem parte, que não rolam mais, e te ajuda a ter um novo guarda-roupa, começar quase que do zero, vamos dizer assim, para quem pode, né? E ter ali um mini guarda-roupa onde você consegue misturar as peças entre si, que é o guarda-roupa inteligente. Entendi. Eu sei que vocês devem estar curiosos para querer ouvir um pouco mais do que a Lu tem a dizer, mas a gente vai para um intervalo rapidinho. Segura a onda aí, porque se tá tranquila, porque tá cavoque. A gente volta já já. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Estamos de volta, trazendo para vocês hoje aqui uma convidada super especial e importante pra gente, a Lu Cordeiro, aquela que cuida do nosso visual, que nos ajuda a compor cores, peças e tudo, e deixa a gente, vamos dizer assim, um pouco mais feliz durante a nossa vida, né? E a gente pretende continuar dessa forma. Lu, a gente vinha dizendo que esse é um ambiente que acho que aumentou muito o número de homens a quererem fazer parte dele.
E é natural que as pessoas, na tentativa de acertar, elas cometerem alguns erros também, às vezes até alguns abusos, né? Em nome daquilo que se pretende fazer. E aí eu chamo a atenção, eu sei que é moda e que se não fosse não estaria à venda, mas o público masculino tem optado por calças cada vez mais apertadas e justas. Né? Que, a meu ver, assim como as mulheres, nem em todo o corpo fica bem. Sim. E aí também existe essa preocupação, como é que você lida com a pessoa a ponto de você chegar e dizer, isso fica legal, mas não para o seu biotipo. Sim. Né? É complicado isso? Homens também passam por isso? Isso não é exclusividade das mulheres, os homens passam por isso também. Então, todo cliente de consultoria de imagem, normalmente a gente é muito sincero com ele. A gente precisa identificar, uma coisa é o que você gosta, uma coisa é o que a gente pretende fazer com a sua imagem, mas outra coisa é o que fica bom para o seu biotipo. Então, a gente vai aos poucos. Muitas vezes, homens e mulheres têm até alguns empecilhos, sabe? Eu não gosto de determinada parte do meu corpo. Então, essa parte eu quero esconder. Mas, às vezes, é um defeitinho, entre aspas, que só a pessoa vê. Muitas vezes é algo que só ele presta atenção naquilo. Não é algo que as pessoas olham nele, sabe? Então, a gente tem um pouco dessa coisa de desmistificar isso e também ser muito sincero com o cliente e falar, olha, não tá legal, vamos dar uma afrouxadinha nessa calça, vamos colocar uma bag, uma regular, porque hoje em dia tem a moda fit, né? Tanto a fit para camisa quanto para calça. Então, aquela modelagem que são fit, as mais justas. que são as mais justas e às vezes tem elastano, aquela modelagem não fica bom para todo mundo. Então, a gente vai com cuidado fazendo ele experimentar outra peça. Olha como essa fica melhor, que enfatiza melhor o seu corpo, te dá uma elegância maior, te deixa mais confortável. E assim, aos poucos, a gente vai convencendo o cliente. Então, pegando esse gancho do que você está dizendo, a pessoa, ao te procurar, ela tem que estar aberta a mudanças, ela tem que estar aberta a esse tipo de conversa, a aceitar o novo, ou até experimentar aquilo que ela acha que não fica bem, mas nunca nem experimentou. Exatamente. A gente faz uma coisa assim, bem de... Eu gosto de ir para as lojas, fazer o cliente experimentar. Agora, se olha no espelho, como é que você está se sentindo? Se olha de frente, se olha de costa, senta, a gente faz a coisa na prática. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, isso não fica bom em mim, mas ela nunca experimentou. Ou então ela experimentou uma determinada calça pantacur, por exemplo, que é uma calça pantalona, que ela é um pouco mais curta. É algo que eu, que tenho quadril largo, que sou baixa, jamais imaginei usar. Primeira calça que eu coloquei, eu demorei muito para experimentar. Aí no dia que eu resolvi experimentar, eu falei, nossa, não é que funcionou? Então, é muito disso, da gente experimentar. E às vezes acontece o contrário, da gente pegar a versão, uma determinada modelagem, porque a gente experimentou uma vez, não ficou bom, então a gente acha que aquilo não é pra gente. Então, eu sempre falo, até para as minhas clientes da loja também, experimenta, se olha no espelho, vê se você se sente confortável, à vontade, que isso não é só o que importa, mas importa muito. Como foi que a Lu, que sempre gostou de trabalhar com imagem, com moda e tal, passou a ser a empresária, aquela que se dispôs a abrir uma loja como a Shop, né? E quis abrir esse leque para outras clientes, não só a título de consultoria. Por que você pensou em crescer, vamos dizer, o seu parâmetro de dedicação à moda a esse ponto? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de moda,
mas principalmente de me vestir, independente da moda. Eu sempre gostei muito de combinar as peças e desde quando eu era adolescente, assim, desde quando eu comecei tive meu primeiro estágio, não foi nem emprego, o dinheirinho que eu tinha lá, eu gostava de ir nas lojas de departamento e garimpar coisas para todo mês tá me vestindo bem naquilo que eu achava que era. Então, aquilo sempre fez parte do meu universo. E aí eu, como influenciadora, como na verdade comecei com blog, falando de moda, falando de assuntos relacionados à moda, sempre dando a minha opinião. E aí, no meio disso tudo que surgiu a consultoria de imagem, quando as minhas leitoras começaram a pedir, Lu, vem aqui no meu closet, me ajuda, porque eu não sei combinar isso com isso. E eu fazia muitas matérias focadas em moda. E aí, depois disso, da consultoria de imagem, que surgiu a ideia de fazer a loja, que na verdade, assim, eu ganhava muitas peças de marcas, sabe? E aí, todo ano eu fazia um brechó. Uhum. E o brechó que eu fazia todo final do ano era uma loucura. A gente vendia tudo em poucas horas. E eu falei, eu vou deixar esse brechó permanente. Vou alugar um espacinho e todo mês eu vou colocando um pouquinho de peças ali. E em um mês a gente vendeu tudo. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer com essas araras vazias? Aí eu falei, vou fazer uma curadoria, vou comprar algumas peças e vou vender, vamos ver o que vai dar. E aí a coisa foi crescendo, porque quem já me acompanhava gostava das ideias do look. E até hoje, a minha ideia, quando eu escolho uma peça para minha loja, é justamente o que eu vou compor essa blusa para usar com que calça. Então, a gente faz um pouco ainda dessa ideia de consultoria, eu sempre penso em como vestir a mulher bem, em trazer algumas coisas que eu não vejo em Manaus também, para dar oportunidade, porque a gente sempre reclamou muito, falta muita coisa aqui, a gente só encontra em São Paulo, e hoje em dia eu acho que Manaus tem muito, né? Tem bastante coisa, a gente não precisa mais sair para comprar as coisas fora, e eu sempre tento garimpar mais e mais novidades pra gente conseguir ter aqui na nossa cidade, porque eu acho muito legal e importante. Então, a pessoa que procura a loja, provavelmente ela vai ter assessoria da Lu também lá na própria loja, porque você deve estar lá e deve estar ajudando, tem essa peça talvez fique legal e tal. Acho que acontece muito isso lá, né? Eu já começo assim na compra, sabe? Na compra eu consigo fazer aquela consultoria justamente de fazer uma coleção com as peças que combinam entre si. Aí eu não consigo atender todo mundo hoje, graças a Deus, porque nós temos bastante cliente, mas as meninas que trabalham comigo, elas são treinadas também para isso. E eu vou muito ainda para a internet para falar. Então, por exemplo, eu tenho essa camisa que é da minha loja, que eu já usei com diversas outras calças, em diversas ocasiões. Então, eu gosto muito de dar essa ideia de você otimizar muito o teu guarda-roupa, porque eu acho que não é só consumir o tempo todo, sabe? Porque eu sempre falo, roupa não é descartável. Eu falo que roupa é investimento. Então a gente pode dizer que a sustentabilidade também chegou à moda. Total. Não, inclusive os tecidos hoje mais procurados, isso faz diferença também. Eu me preocupo, o 100% linho, hoje em dia as pessoas estão muito atrás, mas ao mesmo tempo o 100% linho tem aquela desvantagem que a mulher às vezes prática não gosta, porque amassa mais. Em compensação, ele é mais sustentável, é um tecido natural. Aí a gente procura ter uma peça para aquela mulher mais prática, então é o linho já misturado com uma viscose, que é uma peça mais leve, também boa para o nosso clima. Tem o 100% algodão, que é uma peça sustentável, e a gente consegue também atingir essas mulheres. Então, toda essa preocupação, tudo que vem por trás, já na hora da minha curadoria, né, das minhas escolhas, eu procuro me preocupar para já, quando tem na loja, a pessoa já sabe que ela vai encontrar algo focado na necessidade dela, né? Eu sempre falo isso, não é porque, às vezes, por exemplo, hoje as pessoas falam muito do 100% poliéster, isso aqui é de poliéster. Poliéster realmente não é sustentável, ele é quente, mas em compensação ele é mais prático, ele tem um valor mais acessível. Então, dependendo
tudo, né? A roupa, tudo depende para que você precisa dela, qual é o seu estilo de vida, qual é o seu biotipo. Então, toda essa análise faz parte do meu trabalho. Como usar, quando usar, Como né? usar, quando usar. Até hoje eu recebo no meu Instagram perguntas de pessoas, Lu, olha, eu vou lá na sua loja hoje e eu tô procurando um vestido para um casamento 5 horas da tarde. Um dia desse eu recebi essa. Aí eu já, tá, quanto é que você veste? Ai, meu tamanho é 40. Beleza, aí eu mando para as meninas, olha, eu quero que vocês separem os vestidos tal, nesse estilo para cliente tal. Então a gente já faz ali uma triagem, sabe, uma curadoria. Ela chega na loja e já tem uma visão assim mais segura, sabe? É bem legal. Lu, as cores, a escolha das cores, tom da pele, cabelo, elas também podem influenciar nesse look que a gente almeja tanto, dele ficar bom, dele ficar completo e tal, também são importantes? Então, total. Hoje em dia tá muito em alta a coloração pessoal. Eu fui também fazer o curso lá em São Paulo de colorimetria, onde a gente aprende a utilizar as cores a nosso favor. Então, assim, cada um de nós tem uma beleza diferente. A gente fala do rosto, que combina com o cabelo, que combina com o olho e contrasta com o tom da nossa pele. E há muitos anos atrás, isso uma historiadora descobriu e foi utilizando isso muito em filmes, as cores que ficavam melhor para cada tipo. E eu acho que cada uma de nós, a gente tem um pouco desse feeling. Cara, essa cor não me favorece, eu fico muito apagada, ou então essa cor, nossa, essa cor me acende. A gente tem esse feeling, eu sempre costumo dizer, mas existem técnicas pra gente aprender a saber qual é a sua paleta de cores, que justamente a gente tem os tons frios e os tons quentes. Então, tem algumas cores, por exemplo, a mulher que ela tem a pele bem clarinha, tem o olho mais claro, ela tem uma profundidade mais leve, ela normalmente deve ser uma primavera, um verão, que é como a gente chama, que são os tons pastel, os tons mais claros, e aquelas mulheres que têm um contraste, talvez a pele mais branquinha, com o cabelo muito preto, olhos muito pretos, ela já é um inverno, que são as cores dos tons que puxam pro frio. Então, assim, todo mundo pode usar o azul, mas umas usam o azul mais quente, né? Aquela coisa misturada com o amarelo, e outras usam o azul mais frio, que é aquele azul puro. Então, isso tudo a gente analisa e isso muitas vezes faz diferença. É usado hoje em dia nas novelas, nos filmes, e quando você vai fazer uma apresentação, eu sempre falo para as minhas clientes que querem fazer colorimetria, você vai fazer uma apresentação onde você vai receber um público, onde você vai estar em foco ali. É legal, a gente não se preocupa com a maquiagem. Eu quero uma maquiagem que valorize o cabelo, a roupa. Então, vamos se preocupar com a cor da roupa também. Escolhe um tom que vai te acender, te deixar ainda mais bonita. Então, nisso, a cor funciona bem. Legal. Eu sei que você está curiosa para perguntar mais coisas ou querer saber mais coisas da Lu. A gente vai no intervalo, voltamos já já. Não esqueça que se tá tranquilo é porque tá aqui com a gente, tá Cavoque. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta hoje aqui com a Lu Cordeiro. Ela que é influencer, que é consultora de imagem, que é empresária e é mais um montão de coisa ligada à moda, ligada a você ter um look perfeito, a pele, a cabelo e tudo que deixa uma mulher satisfeita e feliz, né? Lu, a gente já conversou bastante aqui sobre moda e a gente sabe que atualmente nós tivemos um crescimento muito grande, não só de procedimentos estéticos, mas do uso também de artifícios
que a mulher ou até os homens podem fazer uso de unhas postiças, cílios, cabelo de todos os tamanhos e cores e tudo mais. Assim como nos procedimentos estéticos, houve ou há, né, o exagero. Aquela que começa a fazer e que não consegue mais parar. Sim. A mesma coisa do uso desses artifícios, de cílios, e tem uma que não se contenta só com um, coloca dois, um por cima do outro. As unhas são imensas, né? O que fazer, ou como é que você lida com uma cliente que de repente te procura e diz: Lu, eu não sei em que momento eu me perdi. Sim. Né? Porque isso deve acontecer também. É difícil de você ser procurada, é difícil de você ter que conversar com um cliente ou com uma cliente que passou por essa situação. E como é que você lida com isso? Com a internet, eu acho que principalmente com as redes sociais, né? A mulherada ficou muito, não só as mulheres, quanto os homens também, ficaram muito focados naquela beleza perfeita, na perfeição, no belo, e hoje a gente vive momentos de muitos filtros, né? Então, todo mundo quer ser igual àquela imagem que tá vendo. E aí, com isso, com tantos procedimentos, com tantos artifícios, a galera foi perdendo, assim, a mão muitas vezes. Então, eu vi isso acontecer porque eu tô na internet há muito tempo, desde que surgiu o Instagram e outras plataformas. Então, eu lembro que no início das sobrancelhas, que eram super pigmentadas, e hoje em dia a moda é você ter uma sobrancelha extremamente natural e até mais ralinha. Então, isso fez com que as mulheres tirassem aquela micropigmentação que elas tinham na sobrancelha para voltar ao seu natural e fazer um outro design. O mesmo que eu vi com as bocas, aquele preenchimento, elas começaram a querer se parecer com uma artista de Hollywood, aquela blogueira internacional e aquela celebridade, e de repente hoje eu vejo a mulheres tirando esses procedimentos, colocando alguns produtos mesmo para remover essa coisa exagerada, justamente porque está na moda agora você ser um pouco mais natural, aquele rosto mais quadrado. Então a gente vê que principalmente as meninas, a galera mais jovem se perdeu muito nisso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e às vezes não conseguem se reconhecer. Mas se você tem algumas pessoas, até eu já me deparei com pessoas que olhei alguns anos atrás, depois, quando você vai ver depois de tantos anos, são tantos procedimentos que você não consegue reconhecer aquela pessoa. E eu já vi relatos da própria pessoa falando: não consigo me reconhecer quando eu me olho no espelho, de tantos procedimentos que fez. Então, e muitas vezes parte um pouco do psicológico da pessoa, dela não se aceitar, dela não se gostar do jeito que ela tá, dela ter algum problema com a imagem dela. Então, eu sempre falo que na consultoria de imagem a gente é um pouco de psicóloga também, porque a gente lida muitas vezes com aquela pessoa que não tá se sentindo bem com ela mesma, muitas vezes não tem nada de errado na imagem dela, mas é a cabeça dela que precisa mudar, que ela precisa se gostar mais, que ela precisa se valorizar mais e tentar explorar aquilo que ela tem de bonito, né? Porque muitas vezes a gente foca muito nos defeitos. E eu acho que o grande culpado, vamos dizer assim, é muito as redes sociais, esses tantos porque muitas vezes um procedimento estético, ele começa e ele é muito caro, os lasers são muito... E aí começam a surgir aqueles outros artifícios, aquela outra técnica que é mais baratinha. E o barato muitas vezes sai caro, porque o procedimento não fica como a pessoa imaginava, né? E causa danos à imagem daquela pessoa. Então a gente vê demais isso acontecer. Além do que, alguns procedimentos eles tendem a ser definitivos.
Exato. E que quando bate o arrependimento e que a pessoa de repente, não quero mais isso, quero voltar ao que era antes, já não consegue Não mais consegue, voltar, né? As pessoas até tentam, algumas recuperam bem e tudo, mas não conseguem mais voltar a ser como era antes. Então, assim, é preciso que se tenha essa consciência muito forte, principalmente quando você fala de moda. Sim. Agora a sobrancelha é assim, daqui a pouco, ou seja, o que eu vou fazer de forma definitiva por ser moda, né? Porque uma coisa é você falar de uma roupa, né? De repente você tá, eu vou usar uma calça mais colada porque ela tá na moda disso. É um acessório que depois você, você dá, você vende no seu brechó, você faz alguma coisa com ela. Outra coisa é algo que vai interferir no seu corpo. E eu fico chocada quando eu vejo cada vez mais meninas mais jovens indo nessa onda de moda de algo que é extremamente importante, que é o nosso rosto, o nosso corpo. Não sei se você lembra, mas a gente teve aí as próteses de silicone. Sim, exatamente. Que foram muito usadas. Total. E a mulherada também perdeu a consciência, né? E estavam colocando cada vez mais. Muitas tiveram problemas de saúde. Exato. Começaram a ter que fazer a retirada. Exato. Então, assim, meu Deus, às vezes você encontra gente com sequelas mesmo. Sim. Desse tempo, desse tipo de procedimento e que vive uma insatisfação muito grande. E eu não sei se você notou que é interessante, por exemplo, hoje eu vejo muitas meninas novas, essa nova geração, não aderiu ao silicone, como a Bruna Marquezine, como várias outras influencers mundialmente conhecidas. Então eu vejo as meninas hoje muito mais tranquilas. Antigamente, na minha época, as meninas com 14 anos pediam autorização dos pais para colocar o silicone porque elas achavam que elas tinham seios pequenos. Imagina, com 14 anos. Hoje em dia, isso não acontece mais porque o hit, hoje em dia, você ser mais sequinha. Então, tudo é questão de moda, mas eu acho que precisa ter um bom senso, né? Lu, como é que você vê, e aí a gente até falou nisso antes, nós viemos de uma época em que minhas avós, né, talvez as suas também, elas eram bonitas por serem fortes. Sim. Gordas, vamos dizer assim, para o visual de hoje. E daí veio uma tendência a mulher ficar cada vez mais magra. Tivemos uma época em que as modelos eram muito magras, né? Extremamente magras. E agora as modelos plus size estão tomando conta do mercado. Sim. E algumas modelos muito bonitas. Exato. Apesar de estarem acima do peso ideal, mas a gente vê que me parece que isso veio para ocupar um espaço de que não é porque você está acima do peso que você tem que andar se sentindo horrível o tempo todo. Não, você pode estar bem consigo mesma e sua roupa está aqui, seu look está aqui. Então, assim, eu vejo isso com muito bons olhos, porque a gente vê que isso está fazendo parte do nosso dia a dia e tirando do ser humano aquela condição de ter que ser alguma coisa. Isso. Né? Agora você tem que ser magra. Não, agora você tem que ser cheinha. Não, agora... Não, a gente precisa estar bem, como você disse anteriormente. Essa é uma realidade mesmo. As modelos plus size, elas fazem parte do mercado agora da moda também? Ou isso ainda é uma tendência, ainda está começando? Eu acho que a gente teve um ganho muito grande nesses últimos tempos, que foi justamente essa questão de inserir a mulher plus size no nosso mercado, né? Hoje na minha loja eu tenho do PP ao GG, visto algumas coisas 50, algumas mulheres, né? Eu tenho vestidos para mulher 50, isso é muito bacana. E aí a gente conseguir agregar isso é extremamente importante. Então, assim, é uma realidade e eu vejo cada vez mais campanhas, não só para mulheres de corpos diferentes, porque afinal nós temos biotipos e pesos, então várias marcas precisaram se adequar a essa nova realidade, que é uma realidade, na verdade, que existia, mas antigamente você só via nas revistas a mulher extremamente magra, extremamente bonita,
com 1,80 m, com 49 quilos, e aquele era o padrão e ninguém se sentia representado. Hoje em dia a gente vê nas campanhas mulheres de todas as cores, de todos os biotipos, a alta e a magra. Eu acho que com as blogueiras veio muito isso, né? Porque antigamente você via uma modelo tinha que ser alta e super magra. As blogueiras não, elas nem sempre são super bonitas como as modelos, nem sempre são super altas. Então a gente se identifica mais com elas, né? Porque são mulheres reais. E eu já ouvi exatamente isso que eu ia comentar. Eu já ouvi gente falar, poxa, agora estão usando mulher de verdade. Sim, né? sim. Como se as outras fossem manequins onde não tivesse vida. E, na verdade, tinham. Tem também. Mas tinham uma condição, ou se criou uma condição sobre elas, de que as modelos tinham que ser extremamente magras. E que agora não. É como você disse, parece que fazem mais parte da nossa realidade. Isso. Então você consegue ver que tem ali um dentinho mais tortinho, que tem uma curvinha a mais, e que tá tudo certo, tudo bem. que tá tudo tranquilo, que ela pode se sentir bem e feliz da mesma forma. Lu, a gente tem um comentário que chegou aí pra você, que o Miqueias quer colocar aí pra gente. Aí, Miqueias. Olha, o Paulo Vitor. Que linda, Luciana Cordeiro, maravilhosa, todo o sucesso do mundo pra ela. Que podcast sensacional. O pessoal tá curtindo aí, Lu. Ai, que maravilhoso. Obrigada. E a gente pede que, se você também tiver um questionamento, uma pergunta, ainda que a gente não tenha tempo de agora, ao vivo, a Lu responder, a gente encaminha para ela, ela responde e a gente deixa nas nossas páginas aí da Cavoc. Lu, falamos um monte aqui sobre moda, sobre cores, sobre tendências e tudo mais. A gente sabe que a mulher hoje em dia, ela tá tomando cada vez mais espaço. Sim. Isso eu acho muito, muito interessante, muito legal. Tivemos agora recente votações expressas em mulheres, né? Que estão sendo aí determinadas ou determinantes para que sejam nossas representantes. O que na sua opinião faz ou deixa uma mulher empoderada? Bom, eu acho que é muito a atitude, sabe? Força nós temos, mas faltava muito a gente colocar isso pra fora. E eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente vem se fortalecendo pra firmar nossa posição e enfim, querer o nosso espaço, né? A mulher saber que ela pode e realmente ir atrás do que ela quer. Eu acho extremamente importante. E eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo isso. Acho que a gente não tem mais que provar nada para ninguém. A gente ocupa todos os espaços e consegue dar conta muito mais às vezes do que um homem, tá? Porque a gente tem um papel ali de mulher e mãe que é só nosso, que não tem muito substituto não, viu? Isso ainda não conseguiu ser dividido, né? Não, infelizmente não. Olha que a gente tem mais, hoje em dia, cada vez mais pais participativos, maridos muito mais participativos. A gente teve muitos ganhos, né? Mas tem coisas que só a gente consegue dar conta, viu? E eu acho que uma mulher empoderada é aquela que consegue transmitir e mostrar, porque eu acho que capacidade todas nós temos, mas às vezes a gente não consegue mostrar o quanto a gente é forte, o quanto a gente consegue dar conta do recado, porque a gente é mãe, dona de casa, a gente tá no mercado de trabalho, né? Enquanto tá tudo sendo tocado lá na nossa casa, a gente tá na rua também resolvendo milhões de coisas, e à noite a gente tem outros compromissos, e a gente não para, né? Não, às vezes vai para terceiro turno, quarto turno e segue adiante. Lu, eu fiquei muito feliz de receber você aqui. Acho que, lógico, a gente não comentou tudo, até porque nós tínhamos aí N situações que a gente poderia conversar com as pessoas, mas eu acho que a gente abriu um leque para que pelo menos essas pessoas tenham a oportunidade de começar
uma conversa e de seguir adiante. E uma das coisas que me deixou muito satisfeita, muito feliz, é que a moda que você traz, ela tá longe de ser aquela superficial. Ela é real, ela está no bolso de qualquer um, pelo que você disse, porque a simplicidade faz parte dela, né? O bem-estar, a moda hoje, ou aquilo que as pessoas querem passar, ela tá muito mais dentro da gente do que fora. Exatamente. Então, eu acho que isso nossos ouvintes ficaram sabendo. Com base nisso, acho que você já pode dar suas considerações e se despedir do nosso público, que infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente promete que traz a Lu aqui de novo, tá? Diga lá, Lu. Eliane, foi um prazer estar aqui com você. Adorei esse papo, super descontraído. Realmente a gente podia passar a tarde inteira aqui falando sobre moda, sobre bem-estar e moda justamente vai muito além de tendências, né? E eu queria agradecer o espaço e o que os seus ouvintes quiserem, pode me chamar no Instagram e a gente bater um papo, falar mais sobre consultoria. Quem quiser ser uma consultora de imagem também, eu posso dar umas dicas. Seu Instagram tá na tela aí, tá, Lu? Pra quem quiser lhe encontrar e lhe achar, tá aí. E se o convite fica, se vocês tiverem outras questões, se quiserem, chama a Lu de novo, a gente precisa conversar com ela. Ela volta aqui de novo, que a Rádio Cavoc traz a Lu Cordeiro para vocês sempre. Lu, mais uma vez, muitíssimo obrigado, foi muito bom a gente conversar. Você é uma pessoa que deixa tudo muito leve, tudo muito simples, e é muito legal da gente ver que a moda não é complexa, ao contrário, né? Ela é simples, ela é perfeita para deixar as pessoas bem e felizes. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado aos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima terça-feira a gente está aqui de novo no Entre Nós. Se tá tranquilo, é porque tá Cavoc, né não, Miquéias? Obrigada, Miquéias. Obrigada, equipe técnica aí. Obrigada, Thalita, Paulinho, a todos que estão aí do lado de fora. Até o Milton, que serviu de modelo para a Lu. Obrigada, Milton. A gente se vê na próxima terça. Tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoc chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!